E na zona oeste de Cascavel tem sido palco de crimes violentos nos últimos meses. Nesse início de 2020, vários homicídios aconteceram nessa região da cidade. O Rogério Antunes volta a falar ao vivo conosco. Oi, Rogério, eu imagino a preocupação, o medo mesmo de toda essa gente diante desse aumento da violência entre janeiro e março desse ano, Rogério. É isso, Rabi, dados negativos e que chamam a atenção aqui na cidade. Até o momento foram registrados 9 homicídios em Cascavel. Deste número, 7 casos foram na região oeste da cidade. Diante deste cenário, a população dessa região está bastante preocupada. A gente preparou uma reportagem para mostrar isso. Vamos acompanhar. O Claudinei está morando no bairro Angra dos Reis há 5 meses. Parece pouco tempo, mas ele já percebeu que essa região está mais perigosa ultimamente. Vem acontecendo altos homicídios aí até então, né? E esses dias, inclusive, eu estava descendo, eu catou umas reciclagens, descendo com um carrinho de papelão, o cara me parou de moto e perguntou se eu era aqui do bairro, certo? Aquilo já me deixou meio ressabiado, cara. E outra, esses dias acharam um corpo aqui, ó, do lado, né? Daí, complicado. A gente se sente meio inseguro. Sim, se sente meio inseguro, né, cara? No mesmo bairro, nesta quarta-feira, um corpo foi encontrado. A vítima foi identificada como Sidney José dos Santos. O corpo do homem estava dentro de um bueiro. Os familiares fizeram o reconhecimento da vítima por meio das roupas dele. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. E além deste fato, outras situações ocorreram por aqui. Assaltos e furtos estão inclusos nos dados. O resultado é que o cenário nas casas mudou e bastante. E a população da região oeste da cidade está investindo mais em segurança. A gente percebe, andando pelas ruas, investimentos em cerca elétrica, sistema de monitoramento, tudo isso para auxiliar. É a chamada prevenção. Por questão de segurança mesmo. A gente tem câmera, tem alarme, tudo nas residências e nos comércios principalmente. A cobrança é por mais segurança. Até porque é um bairro bom, cara, um bairro bem legal aqui da hora. Qualquer barulho a gente tá assustado, sabe? Já fica de olho. Já fica de olho pensando que tudo é lá, com licença da palavra, uma ladrãozada danada, filho, que tem no Cascavel. Antes de eu citar o posicionamento, então, da Polícia Militar aqui em Cascavel, diante destes dados aí, a gente vai atualizar agora a questão do corpo encontrado ontem, ali no bairro Angra dos Reis, foi encontrado por volta do meio-dia. A gente mostrou ao vivo aqui na primeira edição do Jornal Tarobá e teve algumas atualizações em relação a este caso que aconteceu ali na região oeste. As investigações elas seguem, alguns exames foram realizados já e a perícia também teve coletiva de imprensa hoje de manhã. Vamos acompanhar então as atualizações com o delegado da Polícia Civil. O laudo não foi emitido, mas o exame já foi concluído, né? Conversamos com o médico responsável. Não há no corpo nenhum indicativo de agressão, de lesão externa. Não há marca de faca, de tiro, de um outro impacto por instrumento contundente que tenha lesionado a pessoa que foi localizada em óbito, né? Internamente também não foi constatada eventual hemorragia com sangue, daí poderia decorrer de uma agressão física também. Então, embora o corpo já estivesse em um estado de composição relativamente avançado, que dificulta um pouco a perícia, mas na análise que foi possível, o médico não constatou nada que indique uma morte decorrente de violência ou agressão, né? Foi feita a coleta de amostra pulmonar do fígado, que está sendo encaminhado para a perícia em Curitiba, para fazer o exame toxicológico, para ver se é uma associação de alcoolismo ou algo do gênero que pode apontar aí para a causa morte da vítima. Já identificada, a família logicamente vai ser ouvida o mais breve possível, para indicar se talvez nesse contexto alguém possa ter feito algo contra ele, mas por hora não há nenhum indicativo nesse sentido. Ou
Ou seja, as investigações diante deste caso ainda continuam sendo realizadas pela Polícia Civil aqui em Cascavel. Agora, ressaltando aquela questão da reportagem, a preocupação com a segurança ali na região oeste, nós também fomos atrás de respostas com a Polícia Militar para saber de que forma o trabalho efetivo, ou seja, o patrulhamento ostensivo é feito naquela região da cidade. O que aconteceu para o aumento considerável do número de homicídios, principalmente naquela região. A gente conversou então com o capitão Divonzir, da Polícia Militar, que deu detalhes dessas situações. Nós tivemos esse aumento no homicídio, sim. Os números mostram, mas nós sabemos que são situações pontuais e principalmente o homicídio é um crime de difícil prevenção, haja vista que desses homicídios que ocorreram lá, em janeiro e fevereiro, foram 3 situações familiares. Uma delas, um irmão se envolveu numa briga com outro irmão, acabaram se esfaqueando e um deles morreu. No outro, um indivíduo, ex-marido da mulher, acabou esfaqueando ela e a amiga dela, uma das duas acabou morrendo. E agora, recentemente, já no mês de março, nós tivemos uma situação em que um primo efetuou um disparo contra a cabeça de uma prima lá, numa situação familiar também, numa desavença familiar, e ela acabou falecendo no hospital. E tivemos também situações de acerto, a gente sabe que foram execuções, que foram situações de disputa por atividades ilícitas naquela região. Os números gerais são positivos, no bairro Santa Cruz, principalmente, que é o local onde está localizada a base da UPS, nós tivemos uma redução de roubos, por exemplo, em quase 50%, se compararmos no mês de janeiro e fevereiro de 2019 com janeiro e fevereiro de 2020. Só reforçando então que a Polícia Militar aí disse durante a entrevista que são casos aí pontuais, ou seja, que o crime de homicídio, por exemplo, não tem como ser previsto, né? Não há uma prevenção, são situações específicas. Já em relação a assaltos e furtos, o patrulhamento ele vem ocorrendo, a situação de bloqueios e, segundo ainda a Polícia Militar, houve uma redução nesses índices naquela região da cidade, ou seja, a região oeste. Volto com vocês no estúdio, Dani Rabi. Ok, Rogério, muito obrigado pelas informações. Ainda acredito que casos pontuais não chegam a 7 situações de homicídio em um período menor do que 3 meses. Mas é a informação divulgada pela Polícia Militar aqui de Cascavel, Dani.